Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Nesta manhã vamos meditar sobre adoção. O texto base que vamos usar está em Romanos 8,15. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. Eu amo esse texto e eu amo esta palavra adoção, porque ela tem um significado alto, pleno, completo, dentro do Evangelho, dentro da doutrina da salvação. Há três palavras que se destacam na doutrina da salvação: justificação, perdão e adoção. E eu gosto de trabalhar esses três temas da seguinte forma: justificado pode ir. E o texto base que eu gosto de usar é João 8,11, a mulher que foi pega em pleno ato de adultério. Ao final de todo aquele discurso, daquele diálogo, Jesus se volta para aquela mulher, depois que seus acusadores vão embora, e ele pergunta: onde estão seus acusadores? Eles não te condenaram? Não. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A palavra de Jesus para aquela mulher foi de justificação. Pode ir. Mas a outra palavra é perdão. Perdão pode vir. Justificado pode ir, perdão pode vir. Lucas 15:20, a parábola do filho pródigo. Quando o pai contempla o seu filho na entrada da sua propriedade, ele corre, abraça e beija o seu filho. Então ele está dizendo: com esse abraço, com esse beijo, pode vir. Você é bem-vindo. Isto é perdão. Perdão abre portas. O perdão nos dá livre acesso a Deus. A reconciliação é feita através do perdão. Por isso, fomos perdoados em Cristo Jesus. A Páscoa está chegando. Nós precisamos celebrar, porque Páscoa é libertação. Estamos livres do poder do pecado e da culpa do pecado. Glória a Deus por isso. Mas a última palavra, que é a mais alta, mais sublime na doutrina da salvação, é a palavra adoção. Ela aparece 5 vezes no Novo Testamento. Uma delas, Romanos 8,15, como já lemos. Adoção é o privilégio de sentar à mesa. Justificado pode ir, perdoado pode vir. Adotado senta à mesa. E eu quero me deter nesta palavra, lembrando do relato da história que envolve Davi e Mefibosete, que era filho de Jonatas. Esse relato bíblico está lá em 2 Samuel, capítulo 9, de 3 a 13. Eu faço questão de ler o texto porque ele é muito importante. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Mefibosete é filho de Jonatas, a quem Davi amava. E aí Davi pergunta: onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amuel. Então o rei Davi mandou trazê-lo à sua presença. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Coisa linda, hein? Quando Mefibosete, filho de Jonatas, compareceu diante de Davi, prostrou-se em terra, e ele perguntou: és Mefibosete? Sim, sou teu servo. Não tenha medo. Olha a palavra de Davi para Mefibosete. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Preste atenção nesta frase.
você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então convocou Ziba e disse a Davi: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Versículo 11. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Que coisa linda! E aí continua o texto, versículo 13, importante também. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. E aí, querido, eu quero concluir a minha palavra nesse período de Páscoa, que Páscoa lembra libertação, fomos justificados, fomos perdoados, fomos adotados. Por que que você, filho de Deus, adotado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ainda vive de migalhas? Há uma mesa farta nos esperando. Paulo, inspirado pelo Espírito, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ali é nosso lugar, não por mérito, é nosso lugar porque Cristo pagou o preço para nos redimir. Existe uma história que eu costumo contar, é uma ilustração de um barco. Um pai confeccionou um pequeno barco para o seu filho, um barco de madeira muito bonito, e todos os dias esse filho ia brincar no riacho que passava na sua propriedade. Certo dia choveu muito, o menino foi brincar na ponte onde passava aquele riacho, e por um descuido, o barbante saiu da sua mão e aquele barco desceu rio abaixo, ele nunca mais viu o seu barco. Passado muitos dias, seu pai foi à cidade e levou o seu filho. E passando na loja, ele viu na estante daquela loja, na vitrine, o seu barco. Ele não teve dúvida, ele tinha intimidade com aquele barco. Ele disse: pai, ali está o meu barco, vamos pedir ao moço que nos devolva. O pai olhou para o filho e falou: filho, o barco é seu, mas ele está à venda e hoje eu não tenho como comprá-lo. Foram para casa triste, o seu pai e seu filho. Ao retornar para casa, o pai planejou juntar umas economias e comprar aquele barco para devolver a seu filho. A surpresa foi feita. No mês seguinte, ele vai à cidade sozinho, compra aquele barco e chega em casa e filho devolve o seu filho o barco e diz: filho, agora esse barco é seu 2 vezes. Ele é seu porque eu criei e dei para você. Mas agora ele é seu porque eu restituí. Eu o comprei de volta. A redenção é exatamente isso. Nós pertencemos a Deus por direito de criação. Fomos criados por Ele. Mas nós pertencemos a Ele por direito de redenção. Porque em Cristo Jesus pagou o preço para nos comprar de volta e nos oferecer a salvação. Eu não sei qual a sua condição hoje, mas você tem o privilégio de se tornar filho de Deus apenas crendo no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se com teu coração creres, com a tua boca confessares que Jesus ressuscitou Cristo dentre os mortos, serás salvo. É uma palavra que se afirma em Romanos capítulo 10. Portanto, eu deixo esta palavra para você. O privilégio da adoção não é só meu, não é só de alguns, é de todos aqueles que, crendo em Cristo e no seu sacrifício, poderão ser redimidos, comprados de volta, para se tornar filhos de Deus, cordeiros com Cristo para sempre. Deus abençoe você e tenha uma feliz Páscoa, uma feliz semana. Se Deus permitir, amanhã retornaremos neste canal. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Tenha sempre esperança.